Minha chefe convocou uma reunião para anunciar a minha substituta. A namorada do meu marido ocuparia o meu cargo, o mesmo que eu tinha há 8 anos. Ela não tinha nenhuma experiência. Minha chefe disse: "Precisamos de energia nova." Ninguém me olhava nos olhos. Eu me levantei, a parabenizei, apertei sua mão e saí. 1 hora depois, meu telefone começou a tocar sem parar. Aquelas 4 palavras encerraram 8 anos da minha vida, e a Fernanda falou como se estivesse comentando o clima. Precisamos de energia nova. Eu estava sentada na sala principal de conferências, rodeada por 200 funcionários da Nuvem Link, vendo minha chefe explicar por que estavam me substituindo por uma mulher que publicava receitas de sucos detox no Instagram. Ela não disse meu nome, não olhou para mim, simplesmente continuou falando de evolução, de pensamento da nova geração e de construir uma marca autêntica, enquanto eu tentava lembrar como respirar. Antes de continuar, muito obrigada por estarem aqui. Estamos perto de chegar aos 100 mil inscritos e estou incrivelmente grata a cada um de vocês. Se ainda não se inscreveu, por favor, junte-se à nossa família crescente. É grátis e realmente significa muito. Agora vamos ver o que aconteceu depois. A mulher sentada ao lado dela, a Letícia, sorria como se tivesse acabado de ganhar um prêmio. Provavelmente achava que tinha conseguido um novo título. Diretora de marca, bom salário. A sala de canto que antes era minha. Ela não fazia ideia de que também estava se relacionando com o meu marido. Ou talvez soubesse. Talvez isso fizesse parte do preço. A Letícia traz uma perspectiva que antes não tínhamos, continuou a Fernanda, apontando para ela como se fosse um produto que estava apresentando. Entende como construir conexões autênticas com o público de uma forma que as estratégias de marketing tradicionais já não conseguem mais. Estratégias de marketing tradicionais. Era assim que chamavam meu trabalho agora. Tradicional, ineficaz, descartável. Eu havia construído toda a marca da Nuvem Link do zero. Tinha escrito cada release, desenhado cada campanha, conseguido cada relação com a imprensa que colocou essa empresa no mapa. Quando a Nuvem Link era uma equipe de 10 pessoas apertadas em mesas dobráveis, eu já estava aqui. Quando não podíamos pagar software de marketing de verdade, eu já estava aqui. Quando conseguimos nosso primeiro grande cliente e todos comemoraram, fui eu quem escreveu a proposta que fechou o negócio. 8 anos. Dei a esse lugar 8 anos e a Fernanda estava apagando tudo numa única reunião com sanduíches e garrafas de água. Estamos reestruturando para otimizar o crescimento, disse a Fernanda. E agora finalmente ela estava me olhando. A pena nos olhos dela me deu vontade de jogar alguma coisa na parede. A Thalita foi fundamental para o sucesso da Nuvem Link. Estamos gratos por tudo o que construiu. Agora seguirá para novas oportunidades. Novas oportunidades. Ela falou como se fosse um presente, como se estivesse me fazendo um favor ao me demitir na frente de todas as pessoas com quem eu havia trabalhado. A Letícia se levantou para falar. Me sinto muito honrada, disse com aquela voz suave de quem nunca precisou lutar por nada. Acho que contar histórias autênticas é sobre conectar com a energia das pessoas, sabe? E mal posso esperar para trazer minha visão para a marca da Nuvem Link. Minha visão, minha marca, a que eu havia criado quando ela provavelmente ainda estava na faculdade aprendendo a usar filtros do Instagram. Olhei ao redor da sala. O Jordan do meu time não levantava o olhar. A Priya olhava para o colo. A Helena, minha assistente, tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, mas não fazia nenhum som. O resto do meu departamento de marketing estava rígido, como se mover-se os tornasse cúmplices. Mas outras pessoas assentiam, sorriam, alguns até aplaudiam. Principalmente os funcionários mais jovens, os que acreditavam que energia nova importava mais que resultados reais. Meu telefone vibrou no bolso, depois outra vez. Eu o tirei um pouco e olhei a tela. 23 chamadas perdidas. Mensagens de jornalistas perguntando o que estava acontecendo. Capturas de tela de uma postagem no Instagram que a Letícia havia feito naquela mesma manhã, anunciando o novo cargo antes mesmo que eu soubesse que estava perdendo o meu. Na foto eu aparecia ao fundo, borrada, mas lá estava meu rosto mostrando tudo o que sentia agora. Surpresa, traição, dor. E mesmo assim ela havia publicado. Tinha transformado meu pior momento em conteúdo. A Fernanda continuava falando. Teremos reuniões de transição esta semana para discutir a logística. A Thalita vai treinar a Letícia nas campanhas atuais e nas relações com clientes. Treiná-la.
Queriam que eu treinasse minha substituta. A mulher que se relacionava com meu marido, a mulher que tinha tomado meu emprego. Queriam que eu sorrisse, que fosse profissional e entregasse 8 anos de trabalho como se não significassem nada. Pedimos a todos que deem as boas-vindas à Letícia e a apoiem durante esta transição, disse a Fernanda. É uma evolução empolgante para a Nuvem Link. Evolução. Era assim que chamavam. A evolução exige que algumas coisas morram para que outras possam crescer. Eu era o que tinha que morrer. A Letícia estava respondendo perguntas. Alguém perguntou sobre sua experiência em marketing. Ela falou de construir comunidade e de interação autêntica através de sua audiência no Instagram. Não mencionou campanhas, estratégia, métricas, nem resultados. Mencionou seu número de seguidores como se fosse uma credencial. 200 mil seguidores. Eu tinha relações com jornalistas que chegavam a 200 milhões de leitores. Tinha campanhas que geravam receita real. Tinha 8 anos de resultados mensuráveis, mas não tinha energia nova. Tinha experiência. E, aparentemente, a experiência era o problema. As pessoas aplaudiram novamente. A Letícia sorria cada vez mais, segurando o telefone, provavelmente já pensando em postar sobre aquele momento. A Fernanda parecia aliviada de que a parte difícil tivesse terminado. Ninguém mais me olhava. Eu já tinha sido apagada. Pensei em me levantar. Pensei em sair naquele exato momento, mas algo me deteve. Talvez orgulho, talvez choque, talvez a pequena e estúpida esperança de que aquilo fosse um pesadelo do qual eu acordaria. Então eu o vi no fundo da sala, perto da porta. O Rodrigo, meu marido, tinha vindo assistir. Estava ali para isso. Nossos olhos se cruzaram por meio segundo. Depois ele desviou o olhar e eu entendi. Não estava ali para me apoiar. Estava ali para apoiá-la. Mas eu precisava entender como havia chegado até ali, como tinha ignorado todos os sinais, como a vida que eu havia construído com tanto cuidado tinha desmoronado sem que eu notasse as rachaduras. Aquela manhã parecia ter acontecido em outra vida. Eu havia entrado na Nuvem Link às 7h30 com meu café e meu notebook como todas as manhãs durante 8 anos. O leitor do crachá apitou verde. O segurança me cumprimentou da recepção. Tudo parecia normal, exceto que não era, e eu tinha sido cega demais para ver. Durante o último mês eu havia notado pequenas coisas, mas tinha explicado de outra forma. A Fernanda evitando meu olhar nas reuniões, solicitações de orçamento atrasadas, funcionários jovens que eu havia formado de repente ficando calados quando eu entrava na sala. Meu time agindo nervoso como se andassem sobre ovos ao meu redor. Eu disse a mim mesma que eram dores de crescimento normais de uma startup. As empresas mudam quando crescem, os papéis mudam, as dinâmicas evoluem. Eu já tinha passado por mudanças organizacionais antes. Isso parecia diferente, mas eu não sabia exatamente por quê. Aquela manhã eu passei pela sala de conferências, onde 5 anos antes havia apresentado nosso primeiro grande cliente. Naquela época, éramos 10 funcionários imóveis da TOC Stock. Agora tínhamos 3 andares e 200 pessoas. Eu tinha sido parte de cada etapa daquele crescimento. Tinha criado as campanhas que atraíram os investidores. Tinha construído as relações com a imprensa que nos renderam matérias na Exame e no Valor. Tinha desenhado a mensagem que transformou a Nuvem Link de uma ferramenta desconhecida de gestão de projetos em um ator reconhecido do setor. O mural de imprensa no corredor principal mostrava tudo isso: matérias emolduradas, prêmios do setor, credenciais de eventos nos quais eu havia representado a empresa. Eu passava por aquele mural todos os dias me sentindo orgulhosa do que havíamos construído juntas. Não sabia que a Fernanda já havia decidido que nada daquilo importava. Aquela manhã eu parei na mesa do Jordan. Era uma das minhas melhores contratações. Um redator júnior no qual apostei 3 anos antes quando outras empresas nem queriam entrevistar. Agora dirigia toda a nossa estratégia de conteúdo. Bom dia, eu disse. Pronto para a reunião geral? Ele levantou a vista e seu rosto mostrou algo estranho. Não era exatamente culpa, nem exatamente medo. Algo entre os dois. Sim, deve ser interessante. Sabe do que se trata? A Fernanda não disse. Ele voltou a olhar para a tela rápido demais. Eu deveria ter insistido. Deveria ter perguntado por que ele parecia tão desconfortável, mas estava distraída pensando na proposta da campanha do 4º trimestre que precisava terminar para a reunião com o cliente do dia seguinte e nas outras tarefas que enchiam minha agenda.
Estava tão concentrada em fazer meu trabalho que não notei que meu trabalho já não existia. A Helena, minha assistente, estava esperando na porta da minha sala quando cheguei. Tinha trabalhado comigo por 4 anos. Sabia os nomes dos filhos dela, o trabalho do marido, os problemas de saúde da mãe. Havíamos celebrado promoções e sobrevivido a crises juntas. Era mais que uma assistente, era família. Bom dia, eu disse abrindo a sala. O que temos hoje? Ela hesitou um segundo. A reunião geral ao meio-dia. A Fernanda quer que todo mundo esteja lá. Sabe do que se trata? Outra pequena pausa. Disse que são notícias importantes da empresa. Eu supus que era o anúncio da rodada de investimento Série C. Havíamos trabalhado nisso por meses. Eu havia criado toda a apresentação para os investidores. Semanas aperfeiçoando cada slide, cada mensagem, cada dado. Pensei que seria a celebração natural de todo aquele trabalho. Como fui ingênua, às 11h30 peguei minhas coisas e caminhei até a sala principal de conferências. O corredor estava cheio de gente andando na mesma direção, mas ninguém falava. Normalmente, antes dessas reuniões havia energia, especulação sobre o que a Fernanda anunciaria, piadas sobre quanto ela falaria, conversas pequenas sobre o fim de semana ou os projetos. Naquele dia todos andavam em silêncio, e quando eu passava eles desviavam o olhar. Eu me sentei no meu lugar de sempre, terceira fila no centro, e tirei o telefone enquanto esperava a reunião começar. Então vi as notificações. 23 chamadas perdidas, 47 mensagens da última hora. A Rachel Sheen, a jornalista de tecnologia com quem eu tinha trabalhado 5 anos. Thalita, o que está acontecendo? É real? A Jennifer Gu, diretora de marketing de uma empresa concorrente. Me liga, algo está errado. O Tim Rodrigues da nossa agência de relações públicas. Precisamos falar urgente. Meu coração começou a acelerar. Abri a mensagem seguinte. Era uma captura de tela. Uma postagem no Instagram de alguém chamada Letícia publicada havia 1 hora. Na foto via-se uma mulher jovem no saguão da Nuvem Link tirando um selfie. Ela sorria e o texto dizia: Novo cargo, diretora de marca na Nuvem Link. Quando você acredita em si mesma, o universo responde: diretora de marca, meu cargo, minha empresa, meu saguão. E ao fundo da foto, ligeiramente desfocada, estava eu passando por ali, meu rosto visível, mostrando confusão e dor que eu ainda não sabia que sentiria. Ela havia publicado minha humilhação antes mesmo que eu a vivesse. Depois a Fernanda entrou com a Letícia ao lado e meu mundo começou a desmoronar em tempo real. A reunião terminou. A Fernanda agradeceu a todos pela flexibilidade durante a transição. As pessoas começaram a se levantar, pegar suas coisas e se dirigir ao almoço como se nada tivesse acontecido. Eu permaneci completamente imóvel. Meu time tentava decidir o que dizer. A Helena tocou meu ombro. Thalita. Eu me levantei. As pernas tremiam, mas me sustentavam. Caminhei até a frente da sala onde a Letícia falava com a Fernanda rindo de algo, completamente à vontade num espaço que eu havia construído. Parabéns, eu disse. Minha voz saiu firme. Até a Letícia pareceu surpresa. De perto ela parecia ainda mais jovem, 20 e poucos anos. Ah, obrigada. Ela estendeu a mão. Eu a apertei. O aperto dela era fraco. Estou muito animada para aprender com tudo o que você construiu. Aprender com tudo o que eu havia construído, enquanto ela ficava com tudo o que eu havia construído. Tenho certeza de que você vai se sair muito bem, eu disse. A mentira tinha gosto de metal. Depois me virei para a Fernanda. Vou recolher minhas coisas. Saí da sala de conferências. Desci pelo corredor. Passei pela minha sala com meu nome ainda na porta. Passei pelo mural de imprensa que eu havia conseguido. Pela sala de descanso onde fiquei até meia-noite, desenhando nosso primeiro logo. O logo que agora estava por todo o Instagram da Letícia. Passei pela recepção onde a Queza chorava em silêncio. Saí pelo saguão, empurrei as portas de vidro, atravessei o estacionamento, entrei no carro, liguei o motor. As mãos tremiam. Dirigi uns 5 quilômetros até uma cafeteria onde nunca tinha estado. Estacionei num canto do estacionamento, desliguei o telefone e fiquei sentada em completo silêncio enquanto minha vida inteira se desfazia ao meu redor. Não chorei, não conseguia. O choque era grande demais. Só fiquei olhando para o painel tentando entender o que tinha acabado de acontecer. 8 anos,
8 anos da minha vida, madrugadas e noites longas, fins de semana aperfeiçoando campanhas, feriados resolvendo crises, aniversários celebrados na minha mesa, porque os lançamentos não podiam esperar, jantares familiares cortados porque os clientes precisavam de respostas, encontros cancelados porque as emergências exigiam atenção. Eu tinha dado tudo à Nuvem Link e tinham me substituído por uma influenciadora do Instagram que publicava receitas de sucos e frases motivacionais. Energia nova, foi o que a Fernanda disse. Precisamos de energia nova. Eu havia construído toda a base, mas as bases já não eram emocionantes. Queriam algo brilhante e novo. Queriam alguém que entendesse a conexão autêntica, embora não entendesse estratégia, métricas nem resultados. Queriam alguém jovem o suficiente para fazê-los se sentirem inovadores. E aparentemente alguém jovem o suficiente para se relacionar com meu marido era ainda melhor. Depois de 1 hora liguei o telefone. As notificações explodiram na tela, 53 chamadas perdidas, 72 mensagens. E-mails de jornalistas, colegas, antigos clientes, gente com quem não falava havia anos, todos perguntando a mesma coisa. O que aconteceu? Eu ainda não tinha uma resposta. Só sabia que 1 hora antes tinha uma carreira que havia construído durante 8 anos, uma reputação baseada em resultados, um time que dependia de mim, uma empresa que não existiria como era sem meu trabalho, e agora não tinha nada. E de alguma forma eu tinha sido a última a saber que isso vinha. Liguei o telefone porque precisava, porque ficar em silêncio não resolvia nada. A tela mostrava 89 notificações e continuavam subindo. Abri a primeira mensagem da Rachel Chin. Estou tentando verificar isso antes de escrever qualquer coisa. Pode me ligar? A Jennifer Gu tinha enviado 3 mensagens. Onde você está? Você está bem? Tenho capturas de tudo se precisar. O time da Agência de Relações Públicas, o conselho da Nuvem Link vai ficar sabendo disso. É um desastre. Continuei descendo. Antigos colegas em choque. Contatos do setor perguntando se a postagem era real. Algumas pessoas que mal conhecia oferecendo uma simpatia que soava mais a curiosidade. Depois vi mensagens do meu time. Jordan. Sinto muito. Priya. Isso não está certo. Helena. Por favor, me diga que você está bem. Eles sabiam. Meu próprio time sabia que iam me demitir. Tinham estado em reuniões comigo fingindo que tudo era normal, sorrindo das minhas piadas, aceitando meus comentários sobre o trabalho deles, me deixando acreditar que tinha futuro na empresa que eu havia construído. Quanto tempo sabiam? 1 semana? 2? Tinham conversado entre eles sobre se deviam me avisar ou simplesmente aceitaram como algo inevitável, como mau tempo. Minhas mãos tremiam. Deixei o telefone no banco do passageiro e pressionei os olhos com as palmas até ver pontos de luz. À minha frente, a cafeteria estava cheia. Através da janela havia gente pedindo café, trabalhando com notebooks, tendo conversas normais sobre problemas normais. Seus mundos continuavam intactos. O meu tinha acabado de explodir e não fazia ideia de que alguém a 15 metros estava tentando aprender a respirar entre os escombros. Voltei ao telefone, abri o Instagram e busquei Letícia. O perfil carregou 201 mil seguidores. Tinha ganhado 1000 desde aquela manhã. A bio dizia, criadora de lifestyle, diretora de marca na Nuvem Link, manifestando abundância. Já tinha atualizado a bio, já tinha reivindicado o título, já tinha transformado meu trabalho em parte da marca pessoal dela. Deslizei o perfil. Tigelas de açaí perfeitamente arrumadas com frutas frescas. Selfies de academia com roupa cara. Frases motivacionais em letras brancas sobre pôres do sol e praias. Você é a diretora da sua própria vida. A abundância flui para quem acredita. Sua vibe atrai sua tribo. Nada sobre estratégia de marketing, nada sobre campanhas, métricas ou resultados reais, só fotos bonitas e frases vazias que de alguma forma convenceram a Fernanda de que ela estava qualificada para dirigir um departamento de marketing. Continuei descendo, então vi. Uma postagem de 6 meses atrás. Ela num restaurante sorrindo para a câmera e ao fundo, ligeiramente borrado, mas inconfundível, estava o Rodrigo, meu Rodrigo, sentado em frente a ela rindo. 6 meses. Estavam juntos havia pelo menos 6 meses e eu não fazia ideia. Ampliei a foto. O Rodrigo usava a camisa que eu tinha dado de aniversário,
a que ele dizia adorar, mas quase nunca usava. Usou para ela. O texto dizia: as melhores conversas com a melhor companhia. Às vezes o universo coloca as pessoas certas no seu caminho. 43 comentários celebrando o quão adorável era. Ninguém perguntava quem era o homem ao fundo. Ninguém perguntava se ele era casado. Só celebravam a felicidade dela enquanto destruía a minha. Voltei à postagem mais recente, a daquela manhã anunciando o novo trabalho. Lá estava ela no saguão da Nuvem Link, sorrindo com o telefone erguido, e eu atrás, borrada, mas visível. Meu rosto dizia tudo. Confusão, dor, o início de entender que algo terrível estava acontecendo. Ela tinha capturado meu pior momento e transformado em conteúdo. Minha humilhação era a interação dela. 4.200 likes, 312 comentários. Parabéns, rainha, você manifestou. Estou muito orgulhosa de você. Você é objetivo. Alguns comentários eram diferentes. Quem é a mulher ao fundo? Isso é desconfortável. Alguém acabou de perder o emprego. Mas a maioria não se importava. Só viam uma mulher jovem celebrando o sucesso. Não sabiam que aquele sucesso estava construído sobre sabotagem, um caso e a destruição calculada da carreira de outra pessoa. Um comentário me fez parar. Um usuário que eu não conhecia escreveu: essa é a Thalita Mendes. Ela construiu toda a marca da Nuvem Link. Isso está errado. Alguém entendia. Cliquei no perfil. Era privado, mas dizia profissional de marketing tecnológico em São Paulo. Alguém da minha área. Alguém que sabia quem eu era. Era só um comentário entre centenas. Mas importou porque pela primeira vez desde que saí daquela sala de conferências, senti que não estava completamente sozinha. Meu telefone tocou. A Fernanda ligando. Olhei o nome sem sentir nada além de um vazio frio, onde deveria estar a raiva. Não atendi. Tocou de novo. Depois uma mensagem. Thalita, precisamos falar sobre a logística da transição. Me liga. Logística da transição. Queria falar de quão rápido eu podia ser apagada, de quão rápido podia treinar minha substituta, de quão profissional podia fingir que isso não tinha destruído tudo pelo que eu tinha trabalhado. Outra mensagem. Recursos humanos. Olá, Thalita. Temos pronto seu pacote de indenização para revisar. Pode vir amanhã às 9? Já tinham tudo preparado antes de me contar. Advogados redigindo papéis. RH calculando pagamentos. A Fernanda ensaiando o discurso. Enquanto eu estava em reuniões pensando que meu emprego era seguro, a traição não foi só me demitirem, foi a premeditação. O plano, a coreografia desenhada para que minha saída parecesse inevitável e mútua quando não era. Pensei no último mês, os sinais estranhos que ignorei, a Fernanda evitando meu olhar, atrasos no orçamento, reuniões sem mim, meu time nervoso, recursos humanos adiando nossa conversa sobre meu papel. Tinham planejado tudo, e eu estava concentrada demais trabalhando para perceber que meu trabalho já tinha desaparecido. Então o telefone tocou de novo. Rodrigo, dessa vez atendi. O que, Thalita? Ouvi o que aconteceu. Você está bem? Ouviu o que aconteceu? Eu ri amarga, como se você não tivesse estado lá. Silêncio. Sei que você está brava. Eu te vi, Rodrigo, no fundo da sala. Mais silêncio. Pensei que seria melhor estar lá para apoiar. Apoiar. Você estava lá para apoiá-la, sua namorada, a mulher que acabou de tirar meu emprego. Não é o que parece. Ele parou preso na mentira. É complicado. Não, é muito simples. Você está se relacionando com ela há pelo menos 6 meses. Ajudou a conseguir emprego na minha empresa. Orquestrou a destruição da minha carreira para poder me deixar. Isso não é o que aconteceu. Então me explique. Silêncio longo. Depois ele disse: cometi erros. Mas isso não é só sobre você, Thalita. Você esteve tão focada na Nuvem Link durante anos que deixou de notar todo o resto. Nosso casamento já tinha terminado. Você não viu. Foi como um golpe físico. Ele estava tentando colocar a culpa em mim, minha obsessão com o trabalho, minha cegueira. E o pior era que havia um pouco de verdade nisso. Sim, eu tinha me concentrado na Nuvem Link. Tinha ignorado sinais. Mas eu não destruí tudo. Eu não menti, eu não traí, eu não destruí a vida de outra pessoa para construir a minha. Você tem razão, eu disse em voz baixa. Não vi que meu marido era capaz desse nível de crueldade. Não vi que a pessoa com quem estou casada há 19 anos ajudaria a destruir minha carreira para esconder o caso.
Me perdi de muitas coisas, Rodrigo, mas você se encarregou de que fosse assim. Eu desliguei. O telefone tocou imediatamente. Dessa vez desliguei completamente. Tirei a bateria para que não pudesse ligar de novo. Fiquei naquele estacionamento mais 1 hora, vendo gente entrar e sair da cafeteria vivendo vidas normais enquanto a minha desmoronava. Depois liguei o carro e dirigi até em casa. A casa que Rodrigo e eu tínhamos comprado juntos havia 12 anos. O lugar que deveria ser seguro, mas que agora parecia outro espaço que eu estava prestes a perder. Precisava falar com a Clara. Precisava entender o que ela quis dizer na mensagem. Precisava saber quanto minha filha tinha sabido enquanto eu andava pela vida completamente alheia ao desastre que se desenrolava ao meu redor. A Clara estava sentada nos degraus da entrada quando entrei na garagem. Não deveria estar em casa. Eram só 14h30 de uma quarta-feira. As aulas não terminavam até às 15h15 e normalmente ela ficava até tarde no clube de debate. Mas lá estava ela, mochila caída ao lado, joelhos recolhidos contra o peito, rosto enterrado nos braços. Desliguei o motor e fiquei um momento observando-a através do para-brisa. Minha filha de 17 anos, a que antes me contava tudo, a que corria para mim com cada problema e cada vitória, agora parecia carregar um peso grande demais para seus ombros. Ela levantou a vista quando ouviu a porta do carro fechar. Tinha os olhos vermelhos e inchados. O rímel escorria pelas bochechas em manchas escuras. Estava chorando havia um bom tempo. Mãe, disse, e a voz se quebrou nessa única palavra. Subi os degraus e me sentei ao lado dela. O concreto estava frio através da calça. Por que você não está na escola? Não consegui ficar. Depois de ver, ela parou e novas lágrimas caíram. Sinto muito. Eu deveria ter te contado. Meu peito se apertou. Contar o quê? Ela limpou o rosto com a manga e só piorou o rímel. Podemos entrar, por favor? Entramos em casa, a mesma casa onde vivíamos havia 12 anos, a mesma cozinha onde tivemos 1000 conversas normais. Tudo parecia exatamente igual àquela manhã, mas nada parecia igual. Preparei um chá. Nenhuma de nós bebeu. Nos sentamos à mesa da cozinha e a Clara olhava para as mãos como se não suportasse me olhar. Clara, seja o que for, me diga. Ela respirou tremendo. Papai tem mentido para você sobre tudo. E eu sabia. Sei há meses e não te contei, e me odeio por isso. As palavras caíram como golpes, embora uma parte de mim já soubesse o que vinha. Desde quando você sabe? Desde junho, 6 meses. A voz dela era quase um sussurro. Encontrei mensagens no iPad dele. Estava usando para um trabalho da escola, e não paravam de chegar notificações de alguém chamada Letícia. Ela parou. O rosto se desfez. Eles estão juntos, mãe. De verdade juntos. As mensagens. Não consigo nem repetir o que diziam. Junho, 6 meses. Em junho, Rodrigo e eu tínhamos celebrado nosso aniversário. Ele me levou para jantar no restaurante da nossa primeira saída. Segurou minha mão sobre a mesa e disse que era grato pela nossa vida juntos. E o tempo todo tinha estado escrevendo para outra mulher planejando um futuro que não me incluía. Você o confrontou? A Clara assentiu destruída. No dia seguinte mostrei o que encontrei. Eu estava tão brava. Disse que ele precisava te contar ou eu contaria. O que ele disse? Implorou para eu não fazer. Disse que não era o que parecia, que estava terminando, que se eu te contasse destruiria a família. Me fez prometer que daria tempo para ele consertar. As lágrimas caíam sem parar. Disse, se eu te contar, vai ser minha culpa se vocês se divorciarem. Você passou por muito estresse no trabalho e isso te quebraria. Fez parecer que te dizer a verdade te faria mais mal que calar. Senti como se algo se quebrasse dentro do peito. Clara, me escute. Nada disso é culpa sua. Te colocaram numa posição impossível. Mas eu deveria ter te contado. Fiquei esperando ele terminar como prometeu, mas nunca terminou. Só piorou. Falava com ela o tempo todo, tarde da noite, na garagem, no carro, e eu tinha que te ver confiando nele, te ver acreditando quando ele dizia que estava trabalhando até tarde ou que tinha jantares com clientes. Sentia que te mentia todo dia. Você estava me protegendo. É isso que os filhos fazem quando os adultos os obrigam a guardar segredos que não deveriam guardar. Mas hoje a voz dela se quebrou completamente. Hoje eu vi no Instagram a postagem dela com você ao fundo com aquela cara de dor
E entendi que todo mundo ia saber e você nem sabia. E era porque eu guardei o segredo dele. Cruzei a mesa e segurei a mão dela. Você não é responsável pelo que seu pai fez, nem pelo que aconteceu hoje no meu trabalho, entendeu? Ela apertou minha mão tão forte que doeu. Tem mais. Algo que você precisa ouvir. Com a mão livre, ela tirou o telefone, os dedos tremendo enquanto buscava uma gravação. Na terça passada, papai estava na garagem falando ao telefone. Nem sei por que gravei. Só senti que precisava de provas, que não estava louca, que isso estava acontecendo de verdade. Ela deu play. A voz do Rodrigo saiu do alto-falante. A Fernanda me deve uma. Enviei 3 clientes importantes este ano para ela. Vai fazer. Depois uma voz de mulher que eu não reconheci, mas soube que devia ser a Letícia. E a Thalita não vai ficar brava? Rodrigo riu. Riu de verdade. Não se preocupe com ela. A Fernanda já quer fazer mudanças. Faz meses que fala em trazer liderança mais jovem. Eu só estou dando a solução que ela não sabia que precisava. Você vai ter o título, o salário, tudo. E quando ela souber do nosso caso, já não. Não até que não importe mais. Até lá você já estará estabelecida na nuvem Link e poderemos lidar com as consequências do nosso jeito. Assim os dois conseguimos o que precisamos. A voz da Letícia outra vez, mais leve. Você é horrível. Sou prático. Resolvo 2 problemas de uma vez. Você precisa de um emprego de verdade com dinheiro de verdade. Eu preciso poder sair sem me arruinar financeiramente. Isso resolve as 2 coisas. A gravação terminou. 2 minutos e 17 segundos. Isso explicava tudo. Fiquei olhando o telefone da Clara, tentando processar o que acabara de ouvir. Isso não era um caso que por acidente cruzou com meu trabalho. Isso era um plano, uma orquestração. Rodrigo tinha usado as conexões dele para que contratassem a Letícia especificamente para poder se permitir me deixar. Tinha destruído minha carreira como parte da estratégia de saída. Mãe. A voz da Clara era pequena e assustada. Diga alguma coisa, por favor. Me envie essa gravação. O quê? Envie agora. Ela fez, desajeitada, com as mãos tremendo. Meu telefone vibrou quando o arquivo chegou. Eu o salvei imediatamente. Fiz backup em 3 lugares diferentes. Você vai. A Clara começou e parou. O que você vai fazer? Não respondi porque ainda não sabia. Minha cabeça ia a 1000, juntando peças que eu tinha sido cega ou confiante demais para ver. A empresa do Rodrigo enviava indicações para a nuvem Link. Assim funcionavam as vendas em tecnologia. Todos trocavam contatos, mas essa troca criava poder. Rodrigo tinha poder sobre a Fernanda e usou para que contratassem a Letícia. E eu, tão focada no meu trabalho, tão segura do meu valor para a empresa, nunca vi isso chegar. A Fernanda achava que eu era velha demais ou tradicional demais. Rodrigo me colocou nesse papel. Certamente passou meses plantando na cabeça da Fernanda a ideia de que a empresa precisava de pensamento novo e perspectivas mais jovens. Fez parecer que me tirar do caminho era a ideia da Fernanda quando, na verdade, era o plano do Rodrigo desde o começo. Mãe, você está me assustando. Olhei para minha filha. De repente ela parecia tão pequena. Pequena demais para ter carregado aquele segredo por 6 meses. Pequena demais para ter sido usada pelo próprio pai para manter as mentiras intactas. Não estou brava com você, eu disse com clareza. Preciso que saiba que você não fez nada errado. Mas eu deveria ter. Não. Você tinha 16 anos e um adulto em quem confiava te manipulou para guardar um segredo que o protegia e me machucava. Isso não é culpa sua, é dele. Ela começou a chorar de novo, mais forte. Movimentei minha cadeira para o lado dela e a abracei. Ela desabou contra mim como quando era pequena e tinha pesadelos. Fiquei pensando que pararia. Soluçou no meu ombro. Pensei que ele fosse perceber que estava errado, que terminaria e te contaria a verdade e poderíamos consertar. Mas nunca fez. Só continuou mentindo e mentindo e mentindo. Eu sei. Ficamos assim muito tempo abraçadas enquanto tudo o que acreditávamos sólido desmoronava. A casa parecia diferente. Já não era lar. Era só um prédio onde mentiras foram ditas e traições foram planejadas. No final, a Clara se afastou e limpou o rosto. E agora? Ainda não sei, mas vamos resolver juntas. Você vai se divorciar dele? A pergunta foi direta, prática. Sim, Clara, sim. Ela assentiu como se esperasse. Bem, ele não te merece.
Meu telefone começou a vibrar sobre a mesa. Eu tinha ligado de novo antes de sair do estacionamento e agora as notificações voltavam em avalanche. 37 chamadas perdidas, 62 mensagens. Peguei e comecei a deslizar. Mais mensagens de jornalistas, mais de colegas, vários da Fernanda, cada um mais urgente que o anterior. 3 do RH para agendar minha reunião de transição. Então vi um da Jennifer Gu. Me liga já. A Letícia está subindo vídeos do escritório da Nuvem Link e aparece informação confidencial. Isso é um desastre. Abri o Instagram e busquei o perfil da Letícia. Ela tinha postado 4 vezes mais desde o anúncio da manhã. A primeira era um vídeo de Get Ready With Me, para o primeiro dia, gravado no que parecia um apartamento caro. Roupas de grife sobre uma cama branca, maquiagem arrumada numa bancada de mármore. A voz narrando. Primeiro dia como diretora de marca. Ainda não acredito que isso é real. Manifestar funciona, gente. A segunda era uma foto no saguão da Nuvem Link, o mesmo lugar da manhã, mas agora fazendo sinal de paz. Texto. Entrando no meu novo escritório como se fosse meu, porque em parte é. A terceira era a que a Jennifer tinha me avisado. Um tour em vídeo pelo escritório. A Letícia andando pelos andares da Nuvem Link, narrando alegremente sobre o espaço incrível e a energia espetacular, mas não sabia o que estava gravando ou não se importava. Enfocou uma sala de reuniões onde o time de produto tinha deixado informação no quadro, documentos marcados como uso interno apenas, com nosso plano de produto do 4º trimestre, funcionalidades ainda não anunciadas, datas de lançamento, estratégias de preço. Tudo o que a concorrência adoraria saber. Ela se gravou sentada numa mesa, minha mesa, e atrás, claramente visível sobre o aparador, havia uma apresentação impressa. Dei zoom no celular apertando os olhos. Era a apresentação para investidores do 4º trimestre, a que a Fernanda ia apresentar a potenciais investidores da Série C. Via-se custos de aquisição, projeções de receita, análise de concorrência com nossas fraquezas. A Letícia tinha acabado de vazar informação confidencial da empresa para 201.000 seguidores sem perceber. A 4ª postagem era uma foto segurando uma xícara de café com o logo da Nuvem Link. Texto. Obcecada com o merch da minha nova empresa. Isso é só o começo. Os comentários se acumulavam por milhares. A maioria parabenizava, mas alguns já eram diferentes. Ei, aquilo ao fundo é informação interna. Acabou de vazar planos de produto. Alguém vai ser demitido por isso. Quão pouco profissional. Fiz capturas de tudo, cada postagem, cada comentário, cada frame do vídeo onde aparecia informação confidencial. Depois escrevi para a Jennifer. Tenho capturas e tenho outra coisa, algo sobre como a contrataram. Pode me ver amanhã? A resposta chegou no instante. Sim, no meu escritório às 9. Traga tudo. Olhei para a Clara, que me observava com os olhos inchados e vermelhos. Vamos ficar bem, prometo. Como você sabe, porque passei 8 anos construindo algo real. Seu pai e a Letícia destruíram em um dia, mas não me destruíram, só me mostraram exatamente quem eles são. E pela primeira vez, desde que saí daquela sala de conferências, senti algo mais que choque e dor. Senti clareza, fria, afiada, absolutamente segura. Aquela noite, quando a Clara foi para o quarto, me sentei sozinha na mesa da cozinha com meu notebook e comecei a escavar na minha própria vida. A casa estava silenciosa demais. Normalmente o Rodrigo já estaria aqui fazendo barulho na cozinha, ligando a televisão, existindo no espaço que compartilhamos por 12 anos. Nesta noite não estava. Eu não sabia onde e não me importava. Abri nossa conta bancária conjunta, algo que não revisava com cuidado fazia meses, talvez mais. O Rodrigo cuidava da maioria das finanças do dia a dia. Eu ganhava mais. Meu salário na Nuvem Link era alto, mas ele pagava as contas, gerenciava as contas, controlava os gastos. Eu confiava nele para isso, confiava nele para tudo. Comecei a revisar os extratos do último ano, cobranças de restaurantes que não reconhecia, lugares em São Paulo a que eu nunca tinha ido, valores em churrascarias, bares, tudo carregado no nosso cartão compartilhado. Jantares onde eu não estive. Depois encontrei uma cobrança recorrente, R$ 2.800 todo mês durante os últimos 7 meses. A descrição dizia
Aluguel de unidade premium. Nós não tínhamos um depósito. Tínhamos falado quando limpamos a garagem na primavera passada, mas nunca fizemos. Cliquei tentando ver mais detalhes. O pagamento ia para uma empresa chamada Premium Story Solutions, mas ao buscar não apareceu nada. Nem site, nem registro. Continuei puxando o fio. Saques em dinheiro. Grandes. 500 aqui, 800 ali, sempre nas quintas, sempre do caixa perto do escritório do Rodrigo. 12 saques nos últimos 6 meses. No total, dezenas de milhares. Minhas mãos tremiam. Abri outra aba e entrei na nossa linha de crédito da casa, a que abrimos há 3 anos para emergências e reformas, a que deveria ter 50 mil disponíveis. O saldo mostrava que restavam 3.200. Tínhamos usado 46.800. Fiquei olhando o número, incapaz de processar. Eu nunca tinha autorizado saques, nunca assinei nada. O Rodrigo deve ter falsificado minha assinatura ou usado o acesso conjunto para sacar dinheiro sem me dizer. A valorização da nossa casa, o colchão financeiro que eu havia construído, o fundo de segurança para a faculdade da Clara, minha segurança desaparecida. Revisei o histórico. O primeiro saque foi há 18 meses, depois outro 2 meses depois, e depois mais e mais. As quantias cresciam com o tempo. O mais recente foi há 3 semanas. Para onde tinha ido todo aquele dinheiro? Abri o e-mail do Rodrigo. Conhecia a senha. Nunca tinha mudado. Era nosso ano de aniversário e eu nunca tive motivo para bisbilhotar. Senti um lampejo de culpa por invadir a privacidade dele e depois lembrei que ele tinha acabado de destruir minha carreira e meu casamento, e a culpa desapareceu. Busquei pagamento na caixa de entrada. Apareceram centenas de resultados. Comecei a abrir recibos de algo chamado Poker Elite, um site de apostas online. Quantias pequenas no começo, 50, 100, depois maiores, 500, 1.000, 2.000 e 500. Tinha perdido dezenas de milhares nos últimos 2 anos jogando pôquer online. Depois encontrei e-mails de alguém chamado Marcus Chin. Assuntos como calendário de pagamentos. Precisamos falar do seu saldo. Aviso final. Os abri. Meu estômago afundou com cada um. O Marcos estava cobrando dívidas de jogo do Rodrigo. O tom começava profissional e ficava cada vez mais ameaçador. Continuei buscando. Encontrei e-mails entre Rodrigo e Letícia. Não os românticos que a Clara viu, os financeiros, recibos. Rodrigo enviando para Letícia R. 800 todo mês desde março, 7 meses de pagamentos. Exatamente o mesmo valor das cobranças do depósito. Estava pagando o aluguel dela com nosso dinheiro, enquanto planejava que a contratassem na minha empresa. Havia outros pagamentos também. Móveis para o apartamento dela, conserto do carro, conta de telefone, multas de estacionamento. Rodrigo tinha financiado toda a vida dela com dinheiro sacado da linha de crédito da nossa casa, enquanto destruía minha carreira peça por peça. Me recostei com náuseas. A magnitude do engano era descomunal. Isso não era só um caso. Era fraude financeira. Era roubo. Era calculado, sustentado e completamente deliberado. E então encontrei algo que piorava tudo. Um e-mail de 3 meses atrás do Marcus Chin. Rodrigo. Proposta. Abri. Rodrigo, tenho uma solução que beneficia nós dois. Venho assessorando startups tecnológicas há anos, ajudando a otimizar estratégias de crescimento. A Nuvem Link é exatamente o tipo de empresa que quero como próximo projeto. Se conseguir que a Fernanda se reúna comigo e considere me incorporar como assessor, reduzirei sua dívida em R$ 15.000. Preciso de uma entrada numa empresa sólida Série B. A Nuvem Link é perfeita. A resposta do Rodrigo. Posso fazer. Tenho influência sobre a Fernanda pelas indicações de clientes. Deixa eu mover. Outro e-mail 2 meses depois. Marcos, como vai o da Nuvem Link? Melhor do que esperado. A Fernanda está preocupada com a efetividade do marketing. Venho plantando a ideia de que precisam de liderança mais jovem, com experiência em redes. Acho que consigo que contratem a Letícia, e isso te posiciona perfeito. Uma vez ela estabelecida, você entra como consultor de crescimento. A Fernanda vai confiar na recomendação porque chega por canais internos. Eles tinham planejado tudo. O Marcos e a Letícia estavam de acordo. O Rodrigo. Ela não precisa saber tudo. Só sabe que estou ajudando a conseguir um emprego que paga bem.
Quando estiver dentro, você faz sua jogada, minha dívida diminui. Você consegue sua consultoria, todos ganham. O Marcos acrescentou: todos, exceto sua esposa, Rodrigo. Resposta do Rodrigo: minha esposa vai ficar bem. É talentosa. Vai encontrar algo. E, sinceramente, nosso casamento já terminou faz tempo. Isso só acelera o inevitável. Li aqueles e-mails 3 vezes, depois reli. Cada vez eram piores. O Marcos Shin não era só alguém cobrando dívidas. Estava montando algum tipo de infiltração corporativa, endividava gente e depois usava essa dívida para abrir caminho nas empresas. O Rodrigo não só me traía e destruía minha carreira, estava ajudando um golpista a se infiltrar na Nuvem Link. Busquei o Marcos Shin na internet. O LinkedIn dele dizia que era consultor independente especializado em estratégias de crescimento e otimização operacional para empresas tecnológicas emergentes. Continuei cavando. Encontrei um thread no Reddit de 2 anos atrás, um fundador avisando sobre um consultor que tinha extraído informação proprietária e depois desaparecido antes da empresa colapsar. Não mencionavam nomes, mas a descrição encaixava. Encontrei também um artigo num blog tecnológico sobre uma startup que sofreu vazamento de dados e pouco depois foi vendida a preço de saldo após incorporar um misterioso assessor de crescimento. A linha do tempo coincidia. Era um sabotador corporativo. Entrava nas empresas, tirava informação valiosa e depois vendia ou se posicionava para ganhar com aquisições. E o Rodrigo tinha acabado de ajudá-lo a entrar na Nuvem Link. A Letícia era o ponto de entrada, ingênua ou absorta demais em si mesma, para ver que estava sendo usada. O Rodrigo era o facilitador, trocando minha carreira e sua integridade para apagar suas dívidas de jogo. E eu era o obstáculo que tinham extirpado com precisão para que o esquema funcionasse. Fechei o notebook e fiquei na cozinha escura processando tudo. O Rodrigo não só me traiu no pessoal, cometeu fraude com o dinheiro da família, facilitou espionagem corporativa, destruiu minha carreira não porque tinha se apaixonado por outra pessoa, mas porque precisava que eu desaparecesse para que seu plano saísse bem. A Fernanda estava desesperada pela Série C, tão convencida de que uma liderança mais jovem atrairia investidores, que nem questionou por que o Rodrigo de repente estava tão interessado nas contratações da Nuvem Link. Usaram-se uns aos outros. O Rodrigo usou o desespero da Fernanda. O Marcos usou a dívida do Rodrigo. A Letícia usou o relacionamento com o Rodrigo e eu fui quem pagou o preço por tudo. Meu telefone vibrou. Uma mensagem do Rodrigo. Temos que conversar esta noite. Estou num hotel, mas deveríamos nos ver amanhã. Fiquei olhando a mensagem. Ele achava que podia controlar a narrativa. Achava que podia explicar isso. Fazer soar razoável. Se colocar como vítima das circunstâncias em vez de ser o arquiteto da destruição. Não tinha ideia do que eu sabia, do que tinha encontrado, do que a Clara tinha me dado. Não respondi. Em vez disso, abri um documento novo no notebook e comecei a organizar tudo. Extratos bancários mostrando a linha de crédito da casa esvaziada, recibos mostrando pagamentos à Letícia, e-mails mostrando o plano do Marcos Shin, capturas das postagens da Letícia, vazando informação confidencial, a gravação da Clara com o Rodrigo falando do plano. Criei pastas, fiz cópias e fiz backup de tudo em 3 contas diferentes de armazenamento na nuvem. Ainda não sabia exatamente o que ia fazer com toda aquela informação, mas sabia que tinha que estar protegida. Precisava de alavanca porque a única coisa pior que ser destruída é ser destruída e não poder provar o que aconteceu. Perto da meia-noite, finalmente me levantei da mesa. Doía as costas de ficar tanto tempo sentada. Meus olhos ardiam de olhar telas. Minha cabeça latejava pela sobrecarga. Subi e fui ver a Clara. Finalmente dormia com o rosto ainda inchado de tanto chorar. Fiquei um longo tempo no batente da porta vendo-a respirar, sentindo raiva por ela, porque o pai tinha usado o amor e a lealdade dela como arma contra nós duas. Depois entrei no meu quarto, o quarto que tinha compartilhado com o Rodrigo por 12 anos. Olhei o lado dele da cama, a mesinha, a cômoda com as roupas dele ainda dentro, e não senti absolutamente nada, nem raiva, nem luto, nem mesmo ódio. Só uma certeza fria e nítida. Acabou. Acabou ser a pessoa a quem as coisas acontecem. A partir de amanhã, eu seria a pessoa que faz as coisas acontecerem.
Acordei às 5 da manhã da quinta com uma clareza absoluta sobre o que tinha que fazer. A raiva da noite anterior tinha se cristalizado em algo mais útil, algo estratégico. Tinha passado anos construindo campanhas, entendendo psicologia de audiências, sabendo exatamente como posicionar informação para conseguir o máximo impacto. Essas habilidades não desapareceram só porque perdi o emprego. Fiz café e abri o notebook na mesa da cozinha antes de o sol nascer. Comecei uma lista de todas as pessoas que devia contatar. Não para reclamar, não para desabafar, mas para reconstruir com cuidado e deliberação minha base profissional enquanto documentava tudo o que tinha ocorrido. A primeira ligação foi para Rachel Sheen, a jornalista de tecnologia. Atendeu no segundo toque com a voz desperta apesar da hora. Talita, esperava que ligasse. Você está bem? Estou bem. Preciso te dar uma declaração antes que escreva qualquer coisa. Claro, pode falar. Mandei com voz firme, profissional. Estou grata pelos meus 8 anos na Nuvem Link e orgulhosa do que construímos juntas. A empresa está evoluindo e confio na direção que toma a partir de agora. Estou animada para explorar novas oportunidades em marketing fracionado, liderança e consultoria. Silêncio do outro lado. Depois. Isso é muito diplomático, mas fora da gravação, o que aconteceu de verdade? Fora da gravação, me substituíram por alguém sem experiência em marketing, que agora mesmo está vazando informação confidencial da empresa no Instagram. Mas de cara ao público, vou tomar o caminho alto. A Rachel riu, mas não soou feliz. Vi essas postagens. Meio mundo tech está falando delas e o ângulo da namorada piora. Não vou comentar isso. Inteligente. Pelo que vale, todo mundo com quem falei acha que a Nuvem Link cometeu um erro enorme. Os erros têm consequências. Só estou me certificando de não estar lá quando essas consequências caírem. Desligamos e liguei para a Jennifer Gu. Atendeu imediatamente. Finalmente. Estava preocupada. Vem esta manhã? Sim, às 9 no seu escritório. Tenho tudo o que pediu. Ótimo. Traga as capturas, traga a gravação, traga qualquer outra coisa que encontrou. Precisamos falar de estratégia. Depois atualizei meu perfil no LinkedIn. Mudei meu título para líder de marketing disponível para projetos como CMO fracionada, especializada em estratégia de marca e marketing de crescimento. Não mencionei Nuvem Link no título. Não precisava. Meu perfil já mostrava 8 anos de resultados, cobertura de imprensa, métricas de campanhas, cases, depoimentos de clientes. O trabalho falava por si só. Publiquei uma atualização breve. Depois de 8 anos construindo a marca da Nuvem Link do zero, me emociona começar um novo capítulo focado em trabalho como CMO fracionada, com vontade de ajudar várias empresas a se beneficiarem de liderança estratégica em marketing, aberta a conversas com organizações que valorizem a experiência e os resultados mensuráveis. Profissional, positivo, sem amargura, sem drama. Em menos de 1 hora chegaram respostas. Ex-colegas deixando mensagens de apoio, recrutadores me escrevendo no privado, 3 empresas com as quais eu tinha trabalhado como fornecedora, perguntando se estava disponível para projetos de consultoria. Às 7 da manhã, já tinha 4 reuniões agendadas para a semana seguinte. Todas oportunidades de consultoria, todas pagas. Nenhuma exigindo que eu sentasse num escritório, fingindo respeito por gente que me tinha traído. A Clara desceu por volta das 7h30 com os olhos ainda inchados, mas o rosto firme e decidido. Tinha tomado banho e se vestido para ir à escola, mas se notava o peso em cima. Mãe, você está bem? Estou melhor que bem. Estou tomando o controle. Ela se sentou em frente a mim. O que isso significa? Significa que passei 8 anos construindo algo valioso. Esse valor não desaparece porque uma empresa foi curta de visão para ver. Vou continuar fazendo o que sei fazer bem, mas agora nos meus próprios termos. E seu pai? Seu pai tomou decisões. Vai viver com as consequências dessas decisões. Você vai usar a gravação que te dei. Olhei para ela. Tinha 17 anos, mas a tinham obrigado a crescer rápido demais nos últimos 6 meses. Ainda não sei, mas ela me dá opções. Às vezes a ameaça de expor é mais poderosa que expor de verdade. Ela assentiu devagar. Estou orgulhosa de você por não desabar. Eu desabei, só que você não viu. Fiz uma pausa. A diferença é que não fiquei aí. Quando a Clara foi para a escola,
Continuei trabalhando. Criei uma pasta no notebook chamada Documentação e organizei tudo o que tinha descoberto. Extratos mostrando a linha de crédito esvaziada, capturas dos e-mails do Rodrigo com o Marcos Chin, recibos de pagamento a Letícia, postagens do Instagram com vazamentos, o áudio da Clara. Fiz 3 cópias, uma no notebook, outra num HD externo, outra numa nuvem com dupla autenticação. Depois imprimi cópias físicas de tudo e guardei num armário com chave no meu escritório. O escritório onde o Rodrigo nunca entrava porque dizia que minhas coisas de trabalho eram chatíssimas. Às 8h30 dirigi até o escritório da Jennifer Gu, do outro lado da cidade. Ela trabalhava numa grande concorrente da Nuvem Link. Éramos amigas havia 6 anos por conferências, cafés ocasionais, conselhos profissionais. O escritório dela ficava num prédio moderno na Vila Olímpia. Paredes de vidro, plano aberto, o tipo de espaço que grita "Somos inovadores", embora na verdade fosse bastante padrão para o tech. A Jennifer me esperava numa sala pequena com café e pães que sabia que eu não ia comer. Assim que me viu, me abraçou forte. "Estou furiosa por você. Isso vai além do pouco profissional. É sabotagem." Me sentei e tirei o notebook. É pior que sabotagem. É um plano coordenado com dívidas de jogo, infiltração corporativa e fraude. Os olhos dela se abriram enquanto eu a levava por tudo. Os e-mails do Marcos Chin, a linha de crédito esvaziada, as dívidas de jogo do Rodrigo, o plano para colocar o Marcos como assessor na Nuvem Link. "Isso é loucura", disse quando terminei. "Isso é loucura de filme de espionagem corporativa. É real e a Nuvem Link não faz ideia do que está por vir. Você vai avisar a eles?" Hesitei. Essa era a pergunta com a qual eu vinha lutando a manhã toda. "Ainda não sei. Parte de mim quer ver, los queimar pelo que fizeram, mas outra parte lembra que tem gente boa lá, gente que contratei, gente que treinei, não merecem ser dano colateral no plano do Marcos." "O que diz sua advogada?" "Ainda não tenho advogada. Esse é o projeto desta tarde." A Jennifer tirou o telefone. "Te mando o nome da advogada que usei no meu divórcio. É afiada, dura e não leva desaforo para casa. Diga que vai de minha parte." "Obrigada. Agora vamos falar de trabalho. Trabalho real. Você está falando sério com o de CMO fracionada?" "Completamente. Preciso de renda, preciso de flexibilidade e preciso não depender de uma única empresa nunca mais." A Jennifer sorriu. "Bem, porque tenho 3 empresas que precisam exatamente do que você oferece. Todas startups, em Série A ou Série B. Precisam de liderança estratégica em marketing, mas não podem pagar ou não querem um executivo em tempo integral. Você trabalharia talvez entre 15 e 20 horas por semana por empresa. Você coloca seu horário, cobra tarifas de consultoria em vez de salário. Conversamos outra hora de logística, tarifas, estruturas de contrato, como me posicionar no mercado." A Jennifer tinha feito essa transição e conhecia cada armadilha. Quando saí do escritório dela perto das 11h, me sentia mais firme que desde que saí daquela sala de conferências. Tinha um plano, tinha opções, tinha gente que valorizava minha experiência. Dirigi ao centro e me reuni com a Amanda Pierce, a advogada de divórcios que a Jennifer me recomendou. Tinha mais de 50 anos, cabelo grisalho preso, olhos agudos, me avaliando. Passei 90 minutos contando tudo: o caso, a fraude financeira, a linha de crédito esvaziada, as dívidas de jogo, a gravação da Clara, o plano com o Marcos Chin. A Amanda tomou notas o tempo todo e sua expressão escurecia à medida que eu avançava. "Esse é um dos casos mais complicados que vi", disse quando terminei. "Mas você documentou tudo de forma impecável. Isso vai facilitar muito meu trabalho. E agora? Agora apresentamos imediatamente. Congelamos a conta conjunta para que ele não possa esvaziar mais nada. Apresentamos o divórcio citando fraude e má conduta financeira. Te posicionamos como vítima de um engano deliberado, não como um casamento que falhou, e nos certificamos de que ele não reescreva essa história como uma separação mútua. Assinei o acordo de representação. Transferi dinheiro da minha conta de poupança pessoal para que o Rodrigo não tinha acesso. Saí daquela sala com a papelada que ia terminar legalmente meu casamento. Deveria ter sentido mais significativo, mais emocional. Em vez disso, sentiu como riscar outra tarefa numa lista longuíssima.
O telefone tocou enquanto voltava para casa. Número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez pegar. Thalita Mendes. Sim, sou a Linda Carvalho. Não sei se lembra de mim, mas fui sua chefe na Tech Corp há uns 12 anos. Eu lembrava. A Linda tinha sido uma chefe excelente antes que eu fosse para a Nuvem Link. Claro que lembro. Como você está? Bem, vi sua atualização no LinkedIn esta manhã. Te ligo porque acho que deveríamos falar de que o que te aconteceu nos acontece a nós mulheres em tecnologia o tempo todo e de que existe uma rede de nós que decidimos fazer algo a respeito. A Linda Carvalho queria me ver pessoalmente. Propôs uma cafeteria em Pinheiros, território neutro, longe dos nossos escritórios. Embora eu já não tivesse escritório, cheguei 15 minutos antes, pedi um café que não bebi e me sentei junto à janela vendo passar as pessoas. Pessoas normais vivendo vidas normais, indo para trabalhos onde se sentiam seguras, voltando para casa com parceiros que não as tinham destruído. A Linda entrou exatamente às 14. Parecia igual a que eu lembrava. Terninho cinza impecável, passo seguro, aquela presença que fazia os funcionários jovens se endireitarem, mas com uma expressão mais suave que antes. Menos armadura corporativa, mais calor genuíno. A Linda me abraçou antes de sentar. Você parece bem, cansada, mas bem. Estou sobrevivendo. Está fazendo mais que sobreviver. Venho vendo sua atividade no LinkedIn, reuniões já agendadas. Isso não é sobrevivência, isso é estratégia. Escapou um sorriso pequeno. Velhos hábitos. A Linda tirou o notebook e abriu entre nós. Quero te mostrar algo. É uma rede que venho construindo há 3 anos. Mulheres em tecnologia, quase todas acima de 40, a quem empurraram para fora de empresas que ajudaram a construir. Nos chamamos o Coletivo. Virou a tela. Era um site privado com perfis de umas 20 mulheres, diretoras de marketing, C-level, responsáveis de operações, líderes de produto, todas com credenciais impressionantes, todas marcadas como disponíveis para trabalho executivo fracionado. Não somos uma empresa formal, explicou a Linda. Somos uma rede de indicações. Quando uma startup ou uma empresa precisa de experiência de nível executivo, mas não pode ou não quer contratar em tempo integral, vem até nós. Conectamos com a pessoa certa. Cada uma fixa sua tarifa, suas horas, seus termos e como funciona o dinheiro. Você contrata diretamente com o cliente. Nós só facilitamos a introdução, sem comissões, sem percentuais. O único requisito é que, se conseguir trabalho pelo coletivo, compartilhe oportunidades de volta quando puder. Deslizei pelos perfis. Cada mulher tinha uma história parecida com a minha, escrita entre linhas, décadas de experiência, resultados comprovados e de repente já não eram a pessoa adequada para empresas que elas mesmas tinham levantado. Por que está me contando isso? A Linda fechou o notebook. Porque o que te aconteceu vai continuar acontecendo até criarmos estruturas alternativas. A indústria tech está viciada em juventude. Acham que inovar exige inexperiência. Estão errados, mas não vão entender até queimarem pessoas talentosas suficientes. Enquanto isso, temos que sobreviver. Assim é como sobrevivemos. As 3 empresas que mencionei são dessa rede. Sim, todas startups entre Série A e Série C. Todas precisam de liderança estratégica em marketing e todas pediram especificamente alguém com experiência real porque já experimentaram a energia nova e não funcionou. Algo se soltou no meu peito. Quando posso começar? Na próxima semana. Te mando os contratos esta tarde. Depois a Linda ficou séria. Mas, Thalita, você precisa saber que fazer esse trabalho bem requer soltar da Nuvem Link. Não esquecer, não perdoar, soltar o suficiente para focar em construir algo novo em vez de ficar presa no que perdeu. Não estou presa. Você está documentando tudo. A Jennifer me contou. Levantou a mão antes que eu protestasse. Não digo que esteja errado. Eu fiz o mesmo quando me empurraram para fora do meu cargo de vice-presidente há 8 anos. Tinha pastas cheias de provas, e-mails, evidência do meu valor. Sabe o que fiz com isso? O quê? Nada. Porque entendi que a evidência não importava. Não me demitiram por incompetente. Me demitiram porque me manter ali os fazia se sentirem velhos. Nenhuma prova ia mudar isso. Então parei de tentar provar meu valor para gente que já tinha decidido que eu não tinha nenhum.
e comecei a provar para quem sim estava buscando. As palavras dela me acertaram mais do que esperava porque tinha razão. Eu tinha estado tão focada em documentar a traição do Rodrigo, a incompetência da Letícia, o plano do Marcos, que mal tinha começado a reconstruir. O que aconteceu com as pastas? A Linda sorriu. Continuam com backup em 3 lugares, porque às vezes saber que você tem alavanca é suficiente. Não precisa usar, só precisa saber que está aí caso precise. Conversamos outra hora do coletivo, do trabalho fracionado, de como me posicionar. A Linda tinha vivido exatamente o que eu estava vivendo. Entendia aquela dor específica de ser apagada por quem você confiava. Quando nos levantamos para ir embora, me deu seu cartão. Me liga se precisar de algo. E Thalita, você vai ficar bem. Melhor que bem. Essa vai ser a melhor decisão profissional que nunca quis tomar. Dirigi para casa sentindo algo que não tinha sentido em dias. Não era felicidade, não era alívio, era possibilidade. A sensação de que havia um caminho para frente que não requeria destruir ninguém, nem provar nada. Podia construir algo novo. A Clara estava em casa quando cheguei, sentada na mesa fazendo deveres. Levantou a vista. Mãe, papai tem ligado. Eu sei. Estou ignorando. Quer falar. Diz que você está sendo irracional. Deixei a bolsa e me sentei em frente a ela. O que você acha? Acho que ele está sendo inteligente. Ele quer controlar a narrativa. Se falar com ele, vai tentar fazer tudo soar razoável, como se não tivesse escolha, como se você tivesse parte da culpa. Quando você ficou tão sábia? Quando passei 6 meses vendo um adulto mentir para todo mundo e entendi que nunca quero ser essa pessoa. Fez uma pausa. Você vai falar com ele em algum momento? Em algum momento. Quando estiver pronta, quando tiver todas as minhas peças no lugar. Que peças? Pensei nos papéis do divórcio que a Amanda estava apresentando, nos contratos de consultoria que a Linda ia me enviar, na pasta de documentação com provas de tudo, na rede de mulheres que entendia exatamente pelo que eu estava passando. Peças que significavam que entraria nessa conversa a partir da força, não do desespero. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Sou o Tim da agência de RP da Nuvem. Temos uma situação. Pode ligar. É urgente. Mostrei a mensagem para a Clara. Do que você acha que se trata? A Letícia com certeza fez outra besteira. Liguei para o Tim. Atendeu no primeiro toque com a voz tensa. Thalita, graças a Deus, precisamos da sua ajuda. Com o quê? A Letícia subiu outro vídeo. Esse é pior. Gravou uma sessão de estratégia onde a Fernanda falava do pitch da série C. Vê, se todo o modelo financeiro na tela atrás. Também dados de churn de clientes e fraquezas frente à concorrência. Está há 3 horas publicado e já tem 50 mil visualizações. Fechei os olhos. E você está me ligando? Porque a Fernanda está em pânico. O conselho está furioso. Nosso investidor líder viu o vídeo e ameaça retirar das conversas de série C. Precisamos de gestão de crise e você é a única que sabe lidar com isso. Já não trabalho aí, Tim. Eu sei, mas precisamos. A Fernanda quer te contratar como consultora. Tarifa de emergência. O que você pedir. Olhei para Clara, que me observava com os olhos bem abertos. Diga à Fernanda que vou pensar. Dou uma resposta na segunda. Na segunda, Thalita. Isso está acontecendo agora. Na segunda, Tim. É o melhor que posso fazer. Desliguei. A Clara me olhava. Você vai ajudá-los depois de tudo? Ainda não sei. Tenho que pensar se merecem ajuda ou se merecem aprender essa lição do jeito difícil. Entrou outra mensagem. Jennifer. Viu o último vídeo da Letícia? Meio Twitter está falando disso. A reputação da Nuvem Link está afundando em tempo real. Depois outro da Rachel Shin. Estou escrevendo um artigo sobre o perigo de contratar por cultura em vez de competência. Posso te citar depois? Um da Helena, minha ex-assistente. Por favor, volta. Tudo está caindo. A Letícia não sabe o que faz e a Fernanda admite que errou. Precisamos de você. Deixei o celular virado para baixo sobre a mesa. Isso era o que a Linda queria dizer com soltar. Podia passar o próximo mês vendo a Nuvem Link implodir e sentindo satisfação. Ou podia passá-lo construindo algo novo. Não se pode fazer as duas coisas. Ri apesar de tudo. Talvez, mas um desses caminhos me leva a um lugar onde quero estar. O outro só me leva a mais raiva. Aquela noite me sentei na mesa da cozinha com o notebook
e revisei os contratos de consultoria que a Linda tinha me enviado. 3 empresas, 60 horas por semana no total, valor equivalente a um bom salário com possibilidade de extensão. Trabalho real, resolvendo problemas reais para gente que de verdade queria minha experiência. Assinei os 3, devolvi e agendei minhas primeiras reuniões para segunda e terça. Depois abri a pasta de documentação e olhei tudo o que tinha reunido. Extratos, e-mails, capturas, áudios, provas de traição, do plano do Marcos, da incompetência da Letícia. A Linda tinha razão. Ter evidência importava, mas usar lá tinha que ser uma decisão estratégica, não uma reação emocional. Tomei uma decisão. Ia ajudar a Nuvem Link, mas não porque merecessem. Ia ajudar porque lá havia gente boa que não merecia perder o emprego pelo mau julgamento da Fernanda. Gente como Helena, Jordan e Priya, presos no meio de algo que não tinham criado. Mas faria nos meus termos, nas minhas tarifas, por um tempo limitado, e me certificaria de que todos soubessem exatamente quanto valia minha experiência. Respondi ao Tim: farei consultoria para a nuvem, máximo de 2 semanas, R, 2.500 por hora, mínimo de 20 horas. Pagamento adiantado, resolvo a crise imediata e treino alguém para lidar com o que seguir. Depois termino. Se a Fernanda aceitar que me escreva a ela diretamente, a resposta do Tim veio no instante. Aceitará. Obrigado. Deixei o telefone e olhei os contratos assinados, a pasta de documentação cuidadosamente armada e o caminho para a frente que estava escolhendo. Talvez isso não fosse vingança, talvez fosse algo melhor. Talvez fosse recuperar meu valor nos meus próprios termos e me recusar a deixar que alguém voltasse a definir o que valho. O e-mail da Fernanda chegou às 6 da manhã da segunda, 3 semanas depois que eu tinha assinado meus contratos de consultoria com a rede da Linda. Termos aceitos. Confirmação de transferência anexa. Pode começar hoje? A situação é crítica. Eu já estava acordada trabalhando numa estratégia de campanha para um dos meus novos clientes, uma startup de software de saúde que de verdade valorizava a experiência acima de seguidores no Instagram. Abri o anexo. Valor equivalente a R, 50 mil depositados na minha conta de empresa, 20 horas a R, 2.500 a hora. Pagamento adiantado, exatamente como exigi. Terminei meu café e respondi: estarei aí às 10 da manhã. Tenham preparados a agência de RP, o time de segurança e o responsável de atendimento ao cliente para reuniões. Sem cortesias, sem reconhecer nossa história, só negócio. Passei as seguintes 3 horas trabalhando em projetos dos meus outros clientes e depois dirigi até o escritório da Nuvem Link pela primeira vez desde que saí daquela sala de conferências. O leitor de crachás ainda me reconhecia. Segurança nunca tinha desativado. Cruzei o saguão onde a Letícia tinha tirado o selfie. Passei pela mesa da Queza, que levantou a vista com os olhos vermelhos e articulou um obrigada em silêncio, e segui pelo corredor para as salas de reuniões, não para minha antiga sala. Isso deixei claro. Agora era consultora, não empregada. Trabalhava em território neutro. A Fernanda me esperava na sala de reuniões B, com o time da agência de RP e 2 pessoas que não reconheci, uma mulher de uns 30 que se apresentou como a nova chefe de segurança e um homem da minha idade, que aparentemente era o diretor de sucesso do cliente. A Fernanda parecia ter envelhecido 5 anos em 3 semanas. Olheiras marcadas, a gravata frouxa. A segurança arrogante tinha desaparecido completamente. Thalita, obrigada por vir. Estendeu a mão. Não a apertei. Só deixei meu notebook sobre a mesa e me sentei. Vamos falar do dano. A chefe de segurança abriu uma apresentação. A brecha tinha exposto informação de aproximadamente 3.000 contas de clientes, não senhas nem dados de pagamento por sorte, mas sim dados de empresa, registros de atividade de usuários e detalhes internos de projetos. Os clientes estavam furiosos. 3 clientes importantes já tinham cancelado contratos. Os investidores da Série C tinham colocado as conversas em pausa indefinida. Como isso aconteceu? Perguntei. Embora já soubesse. A chefe de segurança olhou para Fernanda, que assentiu com desgosto. Vazou informação do plano de produto através de uma postagem em redes sociais. Nessa postagem se via nosso calendário de desenvolvimento, incluindo vulnerabilidades de segurança que íamos corrigir na próxima versão.
O vídeo do Instagram da Letícia. Silêncio incômodo. Depois a Fernanda disse em voz baixa: sim. Onde ela está agora? Foi embora. Demitimos no mesmo dia que se descobriu a brecha e ninguém pensou em vigiar o que estava publicando. Ninguém revisou o conteúdo dela antes que vazasse informação confidencial para 200 mil seguidores. Mais silêncio. Por fim o Tim falou: assumimos que entendia protocolos básicos de confidencialidade. Nos equivocamos. Quis dizer, eu avisei. Quis enumerar cada sinal que ignoraram, cada bandeira vermelha que desprezaram porque a Letícia tinha energia nova e eu era tradicional demais. Mas isso não resolveria a crise atual deles. O que precisam de mim? A Fernanda se inclinou para a frente. Gestão de crise, estratégia de mídia, retenção de clientes, mensagens. Temos que reconstruir confiança e rápido. Passei as seguintes 6 horas redigindo comunicados, preparando a Fernanda para entrevistas, criando um plano de comunicação para clientes e desenhando um mapa para reconstruir reputação. O trabalho era familiar. Já tinha gerenciado crises antes, mas desta vez se sentia diferente porque não tinha investimento emocional no resultado. Estava resolvendo um quebra-cabeça, não salvando algo que eu tinha construído. Por volta das 16, enquanto revisava registros de acessos com a chefe de segurança, encontrei algo interessante. Quem é Marcos Shin? Ela abriu a ficha. Consultor externo. Esteve um tempo como assessor de crescimento. Por quê? Quando esteve aqui. Começou no mesmo dia que a anterior diretora de marca e foi embora 3 semanas depois, justo antes que a brecha se tornasse pública. Olhei os registros. Ao Marcos tinham dado permissões que permitiam acessar projeções financeiras, dados de clientes e documentos internos de estratégia, coisas que, em teoria, um assessor de crescimento poderia precisar, salvo que baixou todos 2 dias antes que se anunciasse a brecha. Quem aprovou o acesso dele? Ela rolou pelos registros de autorização. A diretora de marca concedeu o acesso inicial e depois foi ampliado por... Parou. Olhei para a Fernanda do outro lado da sala. Ela estava ao telefone com um investidor, a voz tensa, prometendo que a situação estava sob controle. Não fazia ideia do que de verdade tinha acontecido. Achava que isso era só a incompetência da Letícia nas redes sociais. Não sabia nada das dívidas de jogo do Rodrigo, nem do plano do Marcos, nem da infiltração deliberada. Eu podia contar a ela. Podia explicar que não foi só um erro de contratação, foi sabotagem corporativa. Podia mostrar os e-mails que encontrei, o padrão do Marcos, ou podia terminar meu contrato, cobrar e deixar que descobrisse sozinha. Tomei minha decisão. Me aproximei da Fernanda. Ela terminou a ligação quando viu minha expressão. Temos que falar em privado. Entramos numa sala menor. Fechei a porta. Fernanda, Marcos Tim, me fale dele. A Fernanda franziu a testa. Consultor de crescimento. O Rodrigo recomendou. Sim, a empresa do Rodrigo tinha trabalhado com ele. Avalizou as credenciais dele. Tirei o celular e mostrei o e-mail que tinha capturado, o do Marcos oferecendo reduzir a dívida de jogo do Rodrigo em troca de acesso à nuvem Link, o do Rodrigo aceitando colocar a Letícia como ponto de entrada. O rosto da Fernanda ficou branco enquanto lia. O Rodrigo orquestrou isso. O Rodrigo estava desesperado. O Marcos se aproveitou dessa desesperação. A Letícia foi o ponto de entrada, e você estava focada demais em parecer inovadora para ver o que estava acontecendo. A Fernanda levantou a vista. Desde quando você sabe disso? Desde há 3 semanas. E não nos contou. Olhei direto. Você me demitiu. Me substituiu por alguém sem nenhuma qualificação porque te fazia sentir jovem e relevante. Me humilhou na frente de 200 pessoas. Por que exatamente eu correria para salvar você? A Fernanda afundou na cadeira. Você tem razão. Tomei uma decisão terrível. Deixei que o Rodrigo e o conselho me pressionassem com isso de que precisávamos de liderança mais jovem. Me convenci de que a experiência valia menos que a energia. Me equivoquei. Sim, você se equivocou. O Marcos ainda tem acesso aos nossos sistemas. Não. Já conseguiu o que veio buscar e desapareceu. Mas vocês precisam investigar se vendeu seus dados para a concorrência e precisam averiguar se fez isso com outras empresas. A Fernanda esfregou o rosto. O que faço? Contrata uma firma forense de cibersegurança para rastrear o que o Marcos acessou e para onde foi.
Avisa seu time jurídico por possível espionagem corporativa. Se prepara para a possibilidade de que seus concorrentes agora tenham informação que não deveriam e reza para que o seguro cubra parte disso. Você fica e nos ajuda com isso? Não. Meu contrato é para comunicação de crise, não para investigações corporativas. Eu já fiz o que pagou, o resto é problema seu. Me levantei para ir embora. A Fernanda também se levantou. Thalita, sei que isso não conserta nada, mas sinto muito. Sinto como lidei com sua saída. Sinto não ter confiado na pessoa que de verdade construiu essa empresa. Você merecia algo melhor. O pedido de desculpas não me moveu nada. Não porque não fosse sincero, mas porque já não importava. O dano estava feito. A Nuvem Link provavelmente sobreviveria. Implementariam melhor segurança. Contratariam gente que soubesse o que fazia. Aprenderiam lições caras sobre valorizar substância acima de estilo. Mas eu não estaria lá para ver e não me importava. Adeus, Fernanda. Saí da Nuvem Link pela segunda vez, mas desta vez não estava destruída. Estava pronta, fechada, liberada de qualquer apego emocional que me restava a um lugar que decidiu que eu não importava. Entrei no carro e dirigi de volta para meu apartamento, parando para pegar jantar no tailandês que a Clara e eu adorávamos. Quando entrei, a Clara estava no sofá fazendo deveres. Levantou a vista. Como foi? Satisfatório e vazio. As duas coisas ao mesmo tempo. Fechou o livro. Você está bem? Estou melhor que bem. Estou livre. Aquela noite, depois que a Clara foi dormir, eu estava com o notebook quando bateram na minha porta. Olhei pelo olho mágico e vi o Rodrigo ali, pior do que nunca tinha visto. Pensei em não abrir, em deixá-lo plantado até que se rendesse e fosse embora. Mas queria essa conversa. Precisava. O ponto final de um casamento que estava morto muito antes que qualquer um de nós admitisse. Abri a porta. O que você quer? Podemos conversar, por favor? Me afastei e o deixei entrar, mas não ofereci assento. Ficamos de pé na sala, nos olhando como estranhos. Perdi meu emprego, disse. Na minha empresa ficaram sabendo que compartilhei informação de clientes para ajudar a contratar a Letícia. Me demitiram por violar a ética. Que pena. A Letícia foi embora. Cortou comigo no mesmo dia que a demitiram da Nuvem Link. Bloqueou meu número. Voltou para o interior. Que pena. O Marcos está me ameaçando de novo. A dívida continua aí. Já conseguiu o que queria da Nuvem Link e agora quer o resto do dinheiro. Não tenho. Não tenho nada. Olhei para o homem com quem estive casada há 19 anos. O homem que destruiu minha carreira para financiar a namorada. O homem que mentiu para nossa filha e usou o amor dela como arma. O homem que esteve no fundo daquela sala, vendo como me humilhavam. Não senti nada, nem raiva, nem pena. Só uma indiferença profunda. Por que está me contando isso? Porque sinto muito. Tomei decisões horríveis. Estava desesperado e fui estúpido e machuquei todos que importavam. Mas estivemos juntos 19 anos. Thalita, isso tem que significar algo. Sim, significa algo. Significa que desperdicei 19 anos confiando em alguém disposto a me destruir para resolver seus próprios problemas. Isso não é justo. Você estava tão focada na sua carreira. Não o cortei. Nem pense em transformar isso no meu trabalho. Não destruiu minha carreira porque eu estava focada demais na Nuvem Link. Destruiu porque precisava me tirar do caminho. Há uma diferença. Fui até minha mesa e tirei um envelope. Os papéis do divórcio que a Amanda tinha preparado. Assine isso. Fico com a casa. Você fica com sua dívida. Acabou. O Rodrigo olhou os papéis. Está falando sério? Completamente. Podemos consertar. Podemos ir à terapia. Podemos. Não, Rodrigo, não podemos. Ajudou um golpista a se infiltrar na minha empresa. Trocou minha carreira pelo emprego da sua namorada. Esvaziou o valor da nossa casa para pagar o aluguel dela. Fez nossa filha te encobrir 6 meses. Aqui não há conserto. Aqui a terminar com a pouca dignidade que nos resta. Começou a chorar de verdade. Não quis que chegasse tão longe. Pensei que podia manejar tudo. Pensou que podia ter tudo. O caso, o dinheiro, a saída limpa. Pensou que podia me apagar e reescrever a história, e que ninguém te faria prestar contas. Se equivocou. Abri a porta. Adeus, Rodrigo. Me olhou uma última vez buscando algo no meu rosto. Perdão talvez, ou ao menos raiva,
algo que demonstrasse que eu ainda sentia algo. Não encontrou nada, e quando não encontrou nada, foi embora. Fechei a porta, tranquei e entendi que não me sentia triunfante nem vingada, só cansada e, por fim, completamente livre. Os papéis do divórcio voltaram assinados 3 semanas depois que o Rodrigo saiu do meu apartamento. Sem cláusulas discutidas, sem brigas pela divisão de bens. Ele ficou com sua dívida, eu fiquei com a casa e os dois nos afastamos de um casamento que estava morto muito antes de admitirmos. Não senti alívio ao abrir o envelope. Tampouco senti luto, só um reconhecimento silencioso de que aquele capítulo tinha se fechado e outro já tinha começado. Para então, eu levava 4 meses trabalhando como CMO fracionada. O ritmo me surpreendeu pelo natural que se sentia. Às segundas trabalhava com uma startup de software de saúde, afinando sua mensagem para administradores de hospitais. Terças e quintas eram para uma plataforma de e-commerce focada em pequenos negócios, construindo sua estratégia de conteúdos do zero. Quartas consultava uma empresa de serviços financeiros que precisava de alguém que entendesse tanto marketing digital como construção de relações tradicionais. Trabalhava de cafeterias a maior parte do tempo, às vezes do apartamento quando precisava de silêncio para sessões de estratégia e ocasionalmente de espaços de coworking quando queria a energia de gente trabalhando perto. Eu marcava meus horários e tomava as sextas completamente livres. Começava cada manhã com uma corrida em vez de correr para um escritório onde mediriam meu valor pela hora que chegava. O dinheiro estava bom, não era o salário da Nuvem Link, mas eram valores equivalentes a R$ 160 mil por ano por umas 30 horas de trabalho por semana. Mais que suficiente, sobretudo sem o Rodrigo drenando contas por pôquer e aluguel da namorada. Paguei a dívida restante da linha de crédito em 4 meses. Comecei a reconstruir o fundo da faculdade da Clara. Economizei pela primeira vez em anos, mas a verdadeira revelação não foi financeira, foi descobrir que de verdade amava esse trabalho de uma forma que nunca amei o corporativo. Cada cliente recebia meu melhor pensamento sem política de escritório. Solucionava problemas concretos, treinava times, entregava resultados e seguia adiante. Sem dramas, sem brigas por orçamento, sem me perguntar se algum executivo ia me substituir porque eu o fazia se sentir velho. Meus clientes valorizavam a experiência porque já tinham experimentado a alternativa, tinham contratado jovens com muitos seguidores e tinham visto campanhas fracassarem porque entusiasmo não substitui estratégia. Vinham até mim buscando alguém que já tivesse construído coisas, que entendesse que marketing é psicologia humana e métricas de negócio, não só estética e números de seguidores. Uma terça de manhã em março, 6 meses depois de sair da Nuvem Link, me chegou uma mensagem no LinkedIn de alguém que não conhecia. Olá, Thalita. Me chamo Patrícia Moreno. Sou uma ex-C-Level que foi demitida de uma startup ano passado por ser técnica demais, quando na verdade queriam dizer velha demais. Vi sua história por conexões em comum. Gostaria de um café? Acho que temos muito do que falar. Nos vimos na semana seguinte numa cafeteria no centro. A Patrícia tinha 56 anos, olhar afiado, cabelo prateado que não se incomodava em tingir e uma franqueza que me agradou no instante. Me substituíram por um de 29 que não tinha construído um time de desenvolvimento na vida, disse depois de pedir. O conselho o chamou de especialista em transformação digital. Seu principal mérito era ter trabalhado 18 meses no Google como engenheiro júnior. Quanto durou? 4 meses, e depois voltaram rastejando pedindo que eu consultasse. Disse minha tarifa, o triplo do que me pagavam como C-Level, e pagaram. Ri. Bem por você. O tema continuou. O problema é que isso não é raro. Está em todo lugar. Conheço pelo menos uma dúzia de mulheres com experiências quase idênticas. Todas talentosas, todas com resultados comprovados. A todas substituíram por gente mais jovem e com menos experiência. E agora quase todas fazemos trabalho fracionado ou consultoria, porque o mundo corporativo decidiu que já não éramos valiosas. É como se acreditassem que a experiência caduca depois dos 40. Exato. Então pensei, e se formalizássemos isso, se criássemos uma rede de executivas com experiência que fazem trabalho fracionado, poderíamos indicar clientes entre nós, compartilhar recursos, talvez até nos vender como um coletivo. Na hora seguinte,
A Patrícia me apresentou o conceito que se tornaria o Rebuild Coletivo. Já tinha conectado com 4 mulheres mais, todas nos 40, 50 e princípios dos 60, todas expulsas de empresas tech que ajudaram a construir, todas reconstruindo nos seus próprios termos. Começamos a nos reunir todo mês, no começo só às 6, na sala de alguém ou num canto tranquilo de um restaurante compartilhando histórias e oportunidades. A Patrícia tinha sido C-Level, a Sandra Kim, vice-presidente de operações, a Helena Vasques, líder de produto, a Carmen Rodrigues, atendimento ao cliente, e eu, marketing. Todas éramos boas, muito boas, só que tinham nos descartado em empresas que confundiam idade com obsolescência. A Sandra propôs criar um site e nos apresentar como Rebuild Coletivo, executivas com experiência disponíveis para liderança fracionada. Deixar claro que não buscávamos postos em tempo integral, oferecíamos experiência sob demanda. Construímos o site juntas, escrevemos artigos sobre o valor da experiência. Nos entrevistaram em veículos de negócio sobre discriminação por idade em tecnologia. Nos posicionamos não como vítimas, mas como solução para um problema que as empresas estavam criando, ao priorizar juventude acima de competência. E pouco a pouco começaram a nos contatar. Startups que tinham contratado líderes inexperientes e viram suas operações colapsarem. Empresas estabelecidas que precisavam de guia estratégica sem política corporativa. Organizações que aprenderam do jeito difícil que energia nova não substitui o conhecimento institucional. O coletivo cresceu. 10 mulheres no verão, 15 no outono, cada uma com experiência profunda em áreas distintas, cada uma disponível para projetos, cada uma se recusando a aceitar que sua carreira tinha acabado porque alguém decidiu que já não era jovem o suficiente. Nos indicávamos trabalho constantemente. Se um cliente precisava de operações, eu o enviava para a Sandra. Se alguém precisava de estratégia de produto, a Sandra o enviava para a Helena. Construímos uma rede baseada em competência real e apoio mútuo em lugar de hierarquia e competição corporativa. Pela primeira vez na minha vida profissional, tinha colegas que de verdade queriam que as outras se saíssem bem, que compartilhavam recursos sem medo, que celebravam vitórias sem ciúmes, porque todas tínhamos passado pelo mesmo fogo, e saímos entendendo que juntas éramos mais fortes que brigando por migalhas em ambientes que não nos valorizavam. Minha